Próximo vereador inscrito, vereador Marco Custódio. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Marília que acompanha a sessão aqui no plenário e através das transmissões feitas pela TV Câmara e pela Rádio Clube. Eu retorno a essa tribuna para falar sobre um assunto importantíssimo que merece ser destacado, que são as crianças e os adolescentes de nossa cidade. Em que pese o fato de já ter sido mencionado aqui o brilhante trabalho dos conselheiros tutelares, e aqui muito dignamente representado por 3 de seus quadros, o André, o Saulo e o Pablo. Eu quero intensificar um pouco mais a satisfação deste trabalho que eles desenvolvem na cidade, para que de uma forma mais ampla a população que nos assiste possa tomar ciência de parte do trabalho que esse conselho faz, que eu julgo e reputo como um dos mais importantes trabalhos públicos na cidade de Marília. Desde o último dia 31, Marília, que tinha apenas 5 conselheiros, passou a contar com 10, para atender uma população estimada de cerca de 60 mil crianças e adolescentes. Isso quer dizer que dá aproximadamente para cada conselheiro a incumbência de cuidar de 6 mil crianças. Quero aproveitar esse espaço para destacar o trabalho desses verdadeiros guerreiros, porque é assim que eu os considero, por conta de que eles trabalham todo o tempo, em horas, estão sempre dispostos a atender, por força de dever, por vocação humana, estão sempre dispostos a atender. E eles são os responsáveis pelo atendimento de denúncias de violências, de maus tratos, de abandono, de negligência, situações de risco pessoal, social, com relação à criança ou adolescente. A primeira formação desse conselho é feita por a Ana Elisa Cavicchioli Carmona, André Luiz Martins aqui presente, Maria Aparecida Ongia, Saulo José da Silva aqui presente, Thaís Helena Forest, que não está, mas que faz parte do conjunto. Eles fizeram um trabalho exemplar em apenas 3 meses. E esse balanço foi apresentado pela primeira turma empossada. Eu creio que todos os vereadores receberam um balanço relacionado a esse trabalho. Eu achei aquilo tão magnífico que resolvi vir aqui para dar ciência de uma forma mais massiva. Esse trabalho reafirma a importância desse segundo conselho. O que vocês fizeram justifica a criação de um segundo conselho, que agora, dia 31, nesse ano de 2012, tomou posse. A Maria Estela Rodrigues, a Marta Alencar, Maurício de Negreiros, Pablo Cristiano Reis, que está aqui presente, Paulo Gonçalves dos Santos e Rosimeire Araceli Cardoso, que já chegaram com um grande desafio: suprir a sobrecarga da demanda do trabalho que vocês já identificaram. É possível observar que os casos mais comuns no trabalho dos conselheiros tutelares envolvem os conflitos familiares e o abandono escolar. Para se ter uma ideia, através dos dados de outubro a dezembro de 2011, ao todo foram realizados 104 atendimentos referentes ao comportamento dos adolescentes, somados a 93 relativos a conflitos familiares, a 50 sobre a conduta dos pais. Somente nos últimos 3 meses do ano foram constatados 75 casos de evasão escolar, 56 por faltas escolares. Nesse período também chegaram até o Conselho Tutelar 35 casos de maus tratos, seguidos de 18 conflitos escolares e 7 atos infracionais. Houve ali a percepção de uma demanda enorme de atendimento para essa parte da população que vive entregue por muitas vezes a sua própria sorte. Para quem não sabe, são os conselheiros que tiram as crianças e os jovens das situações de risco, de situações de rua e também dos maus tratos. E aqui na nossa cidade, em apenas 3 meses, os conselheiros constataram 14 casos de crianças e adolescentes envolvidos com drogas, 8 casos de suspeita de abuso sexual, 1 tentativa de estupro, 3 em situação de rua, 1 criança em prostituição e 5 casos de abandono. Ao todo, foram 267 novos casos atendidos pelos membros do Conselho Tutelar, que são os principais responsáveis para fazer valer os direitos e dar o encaminhamento necessário para a solução dos problemas referentes à infância e adolescência.
Além de todo esse trabalho, senhor presidente, os conselheiros estão desenvolvendo um projeto intitulado Adote uma Família. E eu achei isso de uma nobreza, de uma inteligência enorme. Trata-se de uma ação que está em fase inicial, é verdade, mas que já se concretizou ao menos em uma oportunidade, quando um casal, felizmente movido por um sentimento humano, adotou uma senhora e seus 5 filhos que residiam em condições precárias. E este casal levou essa senhora e financia as despesas para que eles possam morar em uma residência de alvenaria, com o mínimo de conforto, garantindo a sua integridade e a sua dignidade humana. O desejo do meu coração é que este modelo de ação possa ser extensivo a outras famílias que mais privilegiada possam dispor e fazer um ato de caridade, tal qual esse casal aqui. Por esses motivos, entendo que a criação desse segundo conselho, que tomou posse agora em janeiro, é motivo de grande alegria para mim, bem como creio que para todos os colegas desta casa. Esse hábito de vir aqui e trazer essas satisfações, cada vez mais vai enobrecer o trabalho do próprio conselho. E eu acho que deve ser um trabalho reiterado, vir aqui tempo em tempo, mostrar pelo menos uma vez a cada 6 meses, ou comigo, ou com qualquer outro vereador, para ler isso, para que a população tome ciência do efetivo trabalho que vocês desenvolvem naquele órgão tão importante. Em tempos ainda, senhor presidente, quero agradecer à administração pública pela conclusão das obras do asfalto na rua Assad Haddad e Diogo Terrão Fernandes, localizada no Parque das Indústrias. Essa era uma reivindicação antiga que nós fazíamos. É uma rua que compreende 10 empresas e não tinha asfalto naquela rua. Mais de 100 funcionários estavam ali e diariamente tinham que se deslocar àquele local. E quando chovia, a rua ficava intransitável aos veículos, inclusive aos funcionários, e por vezes eles tinham que colocar sacolinhas de supermercado no espés para poder chegar até as empresas. E numa ação de lucidez, de consciência, a prefeitura achou por bem, atendendo a pedidos diversos, inclusive meus requerimentos, de fazer esta obra. E essa semana eu passei lá, sábado à noite, e vi que tinha sido concluído o asfalto da rua Assad Haddad, bem como da rua. Ali tem várias empresas, inclusive a Receita Federal tem ali o seu galpão. Isso vai facilitar demais o ir e vir de toda aquela comunidade e por esse ato da administração eu expresso aqui, eu exalto, porque entendeu a necessidade e aquele pessoal lá foi atendido na sua reivindicação. Em tempo ainda, senhor presidente, já me encaminhando para o final, eu reafirmo minha expectativa de ver nesta casa, ainda nesse primeiro semestre, os importantes projetos que, pela sua falta, têm causado angústias e instabilidades em toda a nossa sociedade. Reafirmo projetos como, por exemplo, os relacionados à solução final do lixo. Nós temos aí toda uma atmosfera de insatisfação com relação a esse tema, e a gente não vê nada assim muito de concreto sendo realizado. Então, que neste semestre, ainda em tempo, nesta legislatura, que a prefeitura possa encaminhar uma solução final para esse problema do lixo. Porque a população não aguenta mais ver tantos milhões sendo usados de uma forma, sendo que poderia ser canalizado esses recursos para outras necessidades efetivas da sociedade. Refiro-me também a um projeto como, por exemplo, a erradicação das favelas na cidade. Nós temos aproximadamente 2.000 famílias vivendo em condição subhumana nas favelas. E eu sei a força, imagino eu a força que tem uma caneta de um administrador. Um bom projeto administrativo, na boa vontade política, poderia tirar 2.000 famílias de condição subhumana. E isso seria oportuno e não seria a favor, não seria caridade. Essas famílias têm direito a essas moradias dignas. Entretanto, geração após geração, administração após administração, esse número é crescente. Então fica aqui a minha expectativa de que nesse semestre a administração pública possa, num ato de humanidade, encaminhar um projeto de erradicação da pobreza, ou melhor, pelo menos da erradicação das moradias em favela. Senhor presidente, eu desejo que esse seja um semestre saudável a todos nós e que a gente possa viver em paz nesse semestre. Que a gente trabalhe nas questões institucionais, no campo das ideias,
É esse o desejo que eu espero para essa legislatura, nesse primeiro semestre de 2012, senhor presidente. São essas as minhas considerações.